Queridos, que trouxeram a sua Bíblia, abram comigo na segunda carta de João, no versículo 9. Eu quero dar como tema dessa mensagem, vencendo a doutrina de Balaão. Vamos repetir, vencendo a doutrina de Balaão e recebendo a doutrina de Cristo. Amém? Você vai descobrir que a doutrina de Cristo te liberta, te cura, te restaura e te salva. Aleluia! Diga amém. Vamos ler. Eu vou ler e você repete logo em seguida. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Vamos repetir o versículo 9? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Amém? Amém? Diga glória a Deus. Agora, querido, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 32. Vamos repetir comigo, bem forte, vamos lá. Vamos lá. E muito se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Amém? Vamos pular para o versículo 36 agora. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Curve a sua cabeça, querido. Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo Nazareno, unge agora as nossas vidas, os nossos ouvidos, e me ajuda, Senhor, a não maltratar a Tua palavra, mas coloca na minha boca a Tua palavra, e Senhor, varre esse lugar com o Teu poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que nesta noite haja salvação neste lugar, haja verdadeiro arrependimento, e que o Senhor Jesus Cristo possa entrar em algumas vidas, em todas as vidas que estão aqui presentes, meu Deus, e morar nessas vidas, e dar a elas a vida eterna. Que o nome de Jesus seja nesta noite glorificado, exaltado e adorado, e que eu diminua cada vez mais, mas que ele cresça cada vez mais. Em o nome de Jesus, eu repreendo agora os demônios, eu repreendo agora as aves do inferno, os poderes das trevas que roubam a semente de Deus, para que a pessoa não se converta e não resplandeça nela a luz do Evangelho, mas que nesta noite o sol da justiça venha brilhar em nossas vidas para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Digam todos amém. Diga graças a Deus. Queridos, a Bíblia diz que o ministério do Senhor Jesus, a vida de Jesus, deixou milhares de pessoas admiradas. Porque quando Jesus falava algo, era diferente de outras pessoas. Porque quando Jesus falava, aquilo se cumpria. Havia poder nas palavras de Cristo. E algumas pessoas disseram: estamos maravilhados com essa doutrina nova deste homem, porque ele fala com autoridade e os espíritos imundos são expulsos. E eu quero que você preste bastante atenção agora, se esforce, porque Deus vai te ensinar nesta noite algo muito forte.
que vai mudar a história da sua vida. E eu quero te ensinar. No momento em que você assiste uma TV, você não olha para a parede, você não olha para o teto, você olha para a TV, para a televisão. Então, quando você ouve uma mensagem, olhe para o pregador. Porque algumas pessoas às vezes estão assentadas na igreja, mas a mente dela está longe. E o que muda a sua vida é a palavra de Deus. Se ela não entrar em você, não adianta. E você vai aprender isso hoje. Quando uma criança nasce, eu paro e penso: o que será dessa criança? Será que os seus pais vão criá-la na presença de Deus e doutriná-la no Evangelho de Cristo? Aí ela vai crescer uma criança saudável, cheia do Espírito Santo e do poder de Deus e capacitada para vencer Satanás e os poderes das trevas. Mas eu também penso, se essa criança crescer longe da presença de Deus, será que ela vai ser mais um alcoólatra? Será que ela vai ser mais um drogado, cujo cada nervo do corpo dela deseja e anseia pela droga, pelo alcoolismo? E eu quero que você entenda que Satanás, ele tem uma estratégia para derrubar todos os homens. Ele tem uma estratégia preparada para cada criança que já nasce, para destruir aquela vida, para acabar com aquela vida. E o diabo, ele tem algo nele que é a paciência. Ele começa a estudar a pessoa desde quando ela nasce. Foi assim, ele vigiou Moisés desde quando ele nasceu. Ele vigiou o Senhor Jesus Cristo desde quando ele nasceu. E o diabo conhece as suas fraquezas. Ele sabe aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta, aquilo que você ama e aquilo que você odeia. E qual que é o trabalho do diabo? É doutrinar você no pecado. A palavra doutrina significa muito mais do que simplesmente citar algumas palavras. Significa inculcar, colocar na sua mente alguma coisa que vai fazer você praticar aquilo. A palavra doutrina significa acostumar você a praticar aquilo que foi falado ao seu coração, à sua mente. Por isso que Deus disse: quando você estiver andando com seus filhos, fale para eles a palavra de Deus. Quando você estiver almoçando, ensine a eles os meus mandamentos. Quando você estiver jantando, ensine a eles. Escreva nas paredes da sua casa as minhas leis, as minhas palavras, para que eles não se esqueçam. Por isso que uma criança judia com 12 anos de idade, ela já sabia todos os mandamentos, toda a Torá. E eu quero que você preste bastante atenção. O tema dessa mensagem é vencendo a doutrina de Balaão. Lá em Números capítulo 25 diz que havia um rei chamado Balaque. E Balaque era um rei inimigo de Israel. E a Bíblia diz que ele contratou um profeta chamado Balaão, conhecido como o homem que falava com Deus de olhos abertos. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, para amaldiçoar Israel. Parece loucura, mas um profeta de Deus contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Isso acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas estão orando aí, são crentes e oram contra crentes? Estão fazendo feitiçaria, porque se Deus não vai ouvir a sua oração, quem vai pegar ela? É o diabo. E eu quero que você entenda que Balaão foi contratado e ele recebeu muito dinheiro na época para amaldiçoar Israel. E eles subiram para os montes desnudos, e daquele monte dava para avistar a tribo de Israel, a nação de Israel, as tribos de Israel. E a Bíblia diz que eles construíram um altar e fizeram oferendas conforme o profeta ensinou. E o profeta disse para os príncipes de Moabe, para Balaque e seus príncipes, ele disse: fique aí, porque eu vou ao encontro de Deus, pedir a Deus autorização para amaldiçoar o povo dele. Escute isso: o povo de Israel invadiu as terras de Balaque,
E Balaque estava com medo, porque ouviu dizer que aquele povo tinha um Deus todo-poderoso, um Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrotou o maior exército da face da terra na época, afogado nas águas do Mar Vermelho, que é o exército de Faraó. Um Deus que fazia água sair da rocha, um Deus que fazia coluna de fogo à noite para protegê-los do frio, e nuvem para protegê-los do calor de dia. E Balaque ficou com medo, ele falou: o Deus desse povo é muito forte, eu não vou poder vencê-los, eu preciso amaldiçoá-los para vencê-los. E a Bíblia diz que contratou o profeta, foram lá, fizeram o altar, fizeram o sacrifício. E a Bíblia diz que Deus virou e disse para Balaão: Balaão, a quem eu abençoei, ninguém pode amaldiçoar. Você vai voltar para Balaque e você vai dizer essas palavras: contra a casa de Israel não vale encantamento, quem eu não condenei, ninguém pode condenar. Israel está andando nos meus caminhos e está obedecendo às minhas leis. E a Bíblia diz que eles tentaram várias vezes amaldiçoar o povo de Deus, e não conseguiram. E aí Balaque se enfureceu, e ele tomou de Balaão o que ele havia dado para ele: me dá o dinheiro aí, você não conseguiu amaldiçoar o povo. E Balaão ficou triste porque perdeu o dinheiro. E aí ele comete o famoso erro de Balaão. Aquele homem que era de Deus, aquele profeta que era de Deus, por causa do dinheiro, por causa da avareza, ele peca. Ele se vende por causa do dinheiro. Ele trai a sua nação, ele trai o seu Deus. A Bíblia diz que ele chama Balaque e ele diz: só existe um meio de fazer Deus amaldiçoar o povo dele. Nós temos que doutriná-los, nós temos que ensiná-los o pecado. E a Bíblia diz que Balaão deu um conselho. Ele disse: pegue as mulheres mais lindas do seu reino, misture elas com os filhos de Deus, com o povo de Israel, para que prostituem com eles, para que façam eles adorarem outros deuses. E aí Deus vai se irar e vamos amaldiçoá-los. E a Bíblia diz que eles fizeram isso. Olha só, pegaram as mulheres lindas, levaram e misturaram com os homens de Israel, e aqueles homens começaram a prostituir com aquelas mulheres. E aquelas mulheres ensinaram os homens de Deus a adorar outros ídolos. A Bíblia diz que a ira de Deus veio contra eles. E Deus matou muitos homens, muitos príncipes ali de Israel foram mortos. E aqueles que foram os iniciantes deste pecado foram também enforcados ao ar livre. Deus disse: enforque eles, para que a praga cesse, para que ela pare. E nós podemos aprender muito com essa história. Eu estou dando essa volta toda, mas você vai entender. Escute, querido, você não conhece nenhuma prostituta que nasceu sendo prostituta. Você não conhece nenhum alcoólatra que nasceu sendo alcoólatra. Você não conhece nenhum drogado que nasceu sendo drogado. Você não conhece nenhum mentiroso que nasceu mentindo. Porque Deus não fez o homem para o mal. Deus não fez o homem para obedecer ao diabo. Mas o pecado está na carne do homem, porque o primeiro homem caiu, Adão caiu, ele pecou, e todos ficaram contaminados com o pecado. Existe algo que está na carne do homem chamado iniquidade, que é a tendência para o pecado. Então todo ser humano tem uma tendência para algum tipo de pecado. E é isso que o diabo fica vigiando a pessoa, dia e noite, para descobrir qual é a tendência dela. Alguns você pode colocar uma garrafa de cerveja aqui, que ele não vai sentir vontade de beber. Mas se passa uma mulher, é a tendência dele, prostituição. E ele é fraco naquilo, e o diabo descobre: ele não gosta de bebida alcoólica, mas ele gosta de mulher, prostituição. Tem homens aí que nem evangélicos são, mas são fiéis às suas esposas. Não traem, estão casados há 10, 20 anos. Mas, ao contrário, eles estão dominados talvez pelo alcoolismo. Ele não pode ver uma cerveja, uma cachaça, uma pinga, que ele já começa a babar, de desejo, de vontade por aquilo. E o diabo descobriu.
E o diabo começa o quê? A doutrinar aquela pessoa no pecado que ela mais gosta, na fraqueza dela, na iniquidade dela. Por isso que Davi dizia: Senhor, perdoa o meu pecado e me livra de toda iniquidade. Sabe aquele pecado que você não consegue vencer? Você ama Jesus, você quer Jesus, mas você sempre cai naquilo. Deus perdoou o seu pecado, mas a iniquidade você precisa ser liberta dela também. Porque a tendência pelo mal é a quedinha por aquele tipo de pecado. Você entendeu? Quem entendeu, diga amém. Agora escute, querido. A Bíblia diz que o homem caiu e ele tem tendências para o pecado, e Satanás observa o homem e descobre a tendência. Você já ouviu na TV algumas prostitutas dando entrevista? Elas dizem: olha, eu era de uma família bonita, boa, tranquila, mas de repente, por causa disso ou daquilo outro, eu me envolvi na prostituição. Mas ela não envolveu sozinha, teve alguém para ensinar ela a prostituir. O diabo se aproximou dela através de alguém. O diabo, para agir nesse mundo, ele precisa de usar uma pessoa. E ele usa quem é dele, quem dá a ele oportunidades. Deus, para agir, ele não usa pessoas. O diabo também usa pessoas. Você conhece aquela jovem que é inocente, pura, mas de repente conheceu um namorado e aquele namorado começou a doutrinar ela a prostituir. E ele disse: não tem problema não, vamos dar um beijinho na boca, vamos fazer um sexo. Não tem problema, vamos para um motel, isso é normal, isso é careta. Aí aquela moça, que era uma pessoa tranquila, normal, simplesmente se torna uma prostituta. E aí se engravida, e de repente o pai descobre, põe ela para fora, começa a passar fome, dificuldade. Quando assusta, conhece alguém que leva ela a prostituir dentro de uma boate, e de repente está envolvida na prostituição e não consegue sair mais. Você não conhece nenhum alcoólatra que começou a ser alcoólatra. Pelo contrário, ele diz: eu não vou ser igual o tio Zé, que é alcoólatra. Eu não vou ser igual o pai, eu não vou ser igual a minha mãe. Mas de repente ele conhece alguém que diz: tome somente um golinho, não vai te fazer mal. E ele toma, e aquele golinho não faz mal para ele. Ele toma o segundo, não faz mal. Toma o terceiro, não faz mal. E ele diz: eu vou parar, quando eu quiser eu paro. E é mentira. Porque quando o diabo pega a pessoa na iniquidade dela, ninguém pode salvar ela. Só há um que pode salvá-la da iniquidade, e o nome dele é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! Aleluia! Deixa eu contar um exemplo para você. Vem aqui, vocês dois. Bem rápido. Isso. Os índios queriam caçar patos. E os índios africanos descobriram um método para pegar os patos. Vocês são os patos, tá? Quando os índios chegavam perto dos patos, os patos nadavam para longe. Aí os índios esperavam e os patos vinham. Aí, agora vamos pegar. Quando chegavam os patos, esse está fraco, hein? É mais alto. Aí os índios criaram um método. Eles pegaram e disseram: vamos pegar uma abóbora e vamos descascar o miolo da abóbora e vamos colocar na nossa cabeça. Mas antes vamos fazer o seguinte: todo dia nós vamos colocar uma abóbora na água. Todo dia. Vamos doutrinar os patos na abóbora. Olha só, eles pegavam a abóbora, colocavam no rio. A primeira abóbora que os patos viram, eles fugiram da abóbora. Mas na segunda abóbora, os patos já ficaram só um pouquinho distante. Na terceira abóbora, os patos já nadaram para perto dela. Vem cá. E começaram a bicar as abóboras. Aí os patos disseram: abóbora não faz mal. Abóbora não faz mal. Abóbora não tem problema. Abóbora não tem problema. Vamos nadar perto da abóbora. Vamos nadar perto da abóbora. Aí quando os índios descobriram, viram que os patos não tinham mais medo da abóbora, eles pegaram a abóbora, colocaram na cabeça, mergulharam, só com a cabeça de fora ali, era a abóbora e a cabeça deles por dentro. E quando os patinhos vieram, eles, vai,
na perninha do pato. E aí à noite tinha patinho assado na panela. Queridos, o índio é o diabo, os patinhos é você, e a abóbora é a iniquidade que o diabo descobriu que você gosta. O diabo diz, ele gosta de abóbora, mas se ele não gosta, tem medo, vamos colocar perto dele, até que ele acostume e ache que não faça mal para ele. Sabe como que Satanás conseguiu derrubar Adão? Ele não conseguiu derrubar Adão diretamente. Eu desafio qualquer um aqui me provar que o diabo derrubou Adão diretamente. Ele não conseguiu, mas ele usou uma estratégia. Ele virou para a mulher e disse, coma do fruto, que você não vai morrer. Deus diz que vai, mas não vai. Deus não quer que você seja igual a ele. É por isso que ele não quer que você coma, para você não conhecer o bem e o mal como Deus conhece. Pode comer, só que a ordem de Deus era para o homem, não para a mulher. E o diabo sabia que a consequência não era na hora. A mulher comeu e nada aconteceu com ela. E ela veio toda cheia de pombagira para Adão e diz, olha aqui, ó, eu comi do fruto e não morri. Eu comi e não morri. Pode comer também. Aí o homem viu que a mulher não sofreu consequência na hora, foi lá e comeu. É assim com alguns. É assim com as pessoas nos dias de hoje. Ela vê o outro e ele diz, pode tomar essa cachaça porque eu tomei e não me fiz mal. Pode fumar esse cigarro, pode fumar essa droga, eu tomei e não me fiz mal. É mentira. É assim que um homem diz para o outro, pode arrumar um amante. Eu tenho amante, até agora minha mulher não descobriu. Até agora não aconteceu nada de mal comigo. Sabe por quê? Porque aquilo que você planta, você não colhe na hora. Existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Mas a colheita vem, e a colheita maldita vem. Se você plantar a mentira, você vai colher a mentira. Se você plantar o adultério, você vai colher o adultério. As desgraças do adultério. E alguns Satanás já está segurando nas pernas dele. O diabo quer doutrinar você no pecado. O diabo doutrina alguns a ficarem amaziados. O diabo doutrina alguns a mentir, a fofocar. E ele diz, olha, nada vai te acontecer, fica tranquilo. Nada vai te acontecer. Aí quando você vê aquela pessoa, que era uma pessoa normal, está presa por Satanás, na armadilha das drogas, na armadilha do alcoolismo, na armadilha do adultério. E ela não consegue sair. E talvez você está dizendo, apóstolo, eu não consigo sair. Eu estou tentando sair e não consigo. E você está dizendo a verdade, não consegue mesmo. Sabe por quê? Quando algum animal é preso numa armadilha, ele não pode se soltar sozinho. E a Bíblia chama você de ovelha, a Bíblia chama você de cordeiro, a Bíblia chama você de servo, mas a Bíblia também te chama de passarinho. Lá em Salmo está escrito, eu te livrarei do laço do passarinheiro. O passarinheiro é o diabo, o laço é a armadilha da iniquidade, do pecado. E alguns aqui estão presos dentro da gaiola do diabo. Você não pode dizer, eu vou me soltar. Tem a necessidade de alguém vir e abrir a gaiola para você voar, para você ser solto. E este alguém é Jesus Cristo. Aleluia. O povo de Deus não pôde ser amaldiçoado naquela época. Eles obedeceram à lei de Deus. Mas acontece que a lei também não liberta. A lei é boa? É. Mas a lei, ela mostra o pecado e a consequência do pecado, mas ela não liberta você. Jesus Cristo, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não podem obedecer à lei. Sem mim vocês não vão conseguir vencer o pecado. Sem mim vocês não vão conseguir vencer o diabo. Sem mim vocês não vão conseguir vencer a doutrina de Satanás. Sabe por que você tem dificuldade de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de fazer a vontade de Deus? Porque tem 20, 30, 40 anos que você é doutrinado a não fazer a vontade de Deus. Aí é necessário que você decida agora a permitir Deus doutrinar você na vontade dele, na palavra dele, na doutrina de Cristo.
E eu vou explicar para você agora o que é a doutrina de Cristo. Eu vou explicar com um exemplo simples. O homem capturou uma águia bonita, uma águia americana, e prendeu ela no pátio da casa dele. Amarrou uma corrente de 1 metro na patinha da águia, ali no pezinho da águia, e a outra parte no chão. E aquela águia que voava acima das nuvens, agora não podia voar mais. Ela andava em círculo, olhava para a montanha, parava, bebia água e comia comida que o homem colocava para ela. Algumas comidas vencidas, podres, cheirando mal, azedas. E aquela águia que podia escolher o que queria comer, não podia escolher mais. Se tornou escrava daquele homem. De repente passou um homem e viu aquela águia presa. E ele perguntou para aquele que havia escravizado aquela águia: quanto que você quer por esta águia? Ele disse: eu quero $10.000, então eu vou te pagar, está aqui. Primeira coisa que ele fez foi quebrar a corrente, pá, que estava no pezinho da águia. E ele disse: águia, agora voe. E a águia não voava. 5 anos ali, somente rodando em círculo, parando e bebendo aquela comida podre, aquela água suja. Ela foi doutrinada durante 5 anos a não voar mais. Você já viu alguma reportagem que o Ibama vai lá e pega um animal selvagem que estava preso em cativeiro? E o Ibama depois tem que ensinar aquele animal a viver livre novamente? Quem já ouviu isso? Você entendeu? Por quê? Porque aquele animal que era livre foi doutrinado a ser escravo, a ser preso. E é isto que aconteceu com vocês, com milhares. Foram doutrinados a ser escravo de Satanás. Mas escute o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, Filho de Deus, estava no céu com toda a sua glória, a sua deidade. E Ele te amou mais do que o mundo inteiro. E a Bíblia diz que Ele desceu as escadas estreladas do céu, e Ele entrou no ventre de uma virgem chamada Maria, e Ele se fez homem pelo poder do Espírito Santo de Deus. Jesus nasceu numa cidade pobre. Ele nasceu, querido, no lugar mais pobre que você pode imaginar. E eu tenho algo para dizer para você nesta noite. Jesus Cristo é o maior amigo que o pobre pode ter. Mas ele nasceu lá com um objetivo: de quebrar as cadeias da miséria e da pobreza, porque lá ele recebe ouro naquele lugar. Aleluia! E Jesus Cristo, ele cresce na graça e no conhecimento de Deus. Com 12 anos, ele já estava cheio da doutrina de Deus em sua mente. E ele dava aula para os mestres. E quando ele completa a idade de 30 anos, ele inicia o ministério dele com o milagre de transformar água em vinho. E a partir daquele momento, as multidões doentes e enfermas, elas começam a vir a Jesus. Os coxos, os aleijados, os paralíticos, os cegos, e ele começa a curar a todos, e ele começa a expulsar os demônios, a libertar os cativos, a quebrar as cadeias. Ele decretou guerra ao inferno, aos poderes do pecado, da iniquidade e de Satanás. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que certo dia, quando estava para terminar o ministério dele, ele vira para os fariseus, ele vira para aqueles que eram doutrinas de homem, que estavam na doutrina do homem. Ele diz: quem dentre vós me convence a pecar? Quem dentre vós me convence do pecado? Quem dentre vós tem o poder de me doutrinar no pecado? Jesus não pecou de pensamento, ele não pecou de palavras, ele não pecou de obras, ele é perfeito. Aleluia. Mas a minha Bíblia diz que como o cordeiro mudo, ele foi para o matadouro. Ele não reclamou, ele não murmurou, e ele foi morrer no seu lugar, a sua morte. Se Jesus não vem com a doutrina do Evangelho, eu e você estaríamos condenados ao inferno, estaríamos condenados aos poderes das trevas. E Jesus Cristo morre naquela cruz sangrenta. Escute isso. Para quebrar a doutrina do diabo na sua vida, ele teve que dar a vida dele em seu lugar. Você merecia uma coroa de espinho na cabeça.
Mas Jesus recebeu uma na cabeça de espinho para você receber uma de glória lá no céu. Aleluia. Ele levou o cravo nas suas mãos, nos seus pés. Ele levou chicotadas. Ele sofreu no seu lugar para tirar você da gaiola do diabo. Jesus é aquele que disse para o homem que tinha a águia como escrava: quanto que você quer por essas vidas? Quanto que você quer por essas vidas? E o diabo diz: eu quero colocar uma cruz em você. Eu quero crucificar você na cruz. Eu quero colocar uma coroa de espinho na sua cabeça, Jesus. Eu quero furar suas mãos, os seus pés. Eu quero que você leve todo o pecado dessa humanidade no lugar deles. Por isso que Salmo 44 diz que o preço da redenção do homem é caríssimo. Quem poderá pagar? E eu digo, um pagou, e o nome dele é Jesus. Ele pagou o preço pela sua liberdade. Ele pagou o preço pela sua vida. Você é livre. Aleluia. Agora escute. Aquele homem pegou a águia e disse: águia, voe, eu já quebrei as cadeias, águia. Mas a águia não podia voar mais. E aquele homem pegou aquela águia, subiu com ela para a montanha e soltou ela da montanha. E de repente ela, caindo, abriu as asas e começou a planar. Ela teve que ser doutrinada de novo a voar. E Jesus está dizendo para você hoje: você não é mais prisioneiro das drogas. Você não é mais prisioneiro do alcoolismo. Eu já quebrei as cadeias do alcoolismo. Eu já quebrei as cadeias das drogas na sua vida. Eu já quebrei as fortalezas do inferno na sua mente. Bata as suas asas da liberdade e voe com a sua fé. Voe com a sua fé. Voe com a sua fé. Voe com a sua fé, a sua liberdade. Você é livre. Aleluia. Glorifique o nome de Jesus. Mais forte para Jesus. Mais forte para Jesus. Qual é a diferença da doutrina de Cristo para a doutrina dos religiosos? É que a doutrina dos religiosos não pode libertar ninguém. A religião não liberta. A religião não cura. Mas Jesus Cristo liberta. E eu quero dizer, Jesus não é uma figura histórica, Ele está vivo hoje. Ele ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus Pai o Todo-Poderoso. E Ele enviou o Espírito Santo Consolador, aquele que te dá poder contra os poderes do inferno. Aleluia! E qual é a doutrina de Cristo? É o Evangelho de Jesus. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Pregai que eles não são mais escravos. Pregai que eu sou o libertador, que eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Que aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E se ele morreu, eu ressuscitarei no último dia. Aquele que crê em mim, se estiver doente em meu nome, ele será curado. Se ele estiver possesso de demônios, em meu nome ele será liberto. Aquele que crê em mim, eu darei o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Ele não terá mais sede, não terá mais fome. E eu darei a ele a eternidade com o Pai. Aleluia! Jesus é o nome dele. Querido, não coloque a sua esperança neste homem. Coloque a sua esperança naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Cada passo que você der para longe de Deus é um passo que você dá para dentro da gaiola do diabo. Cada passo que você dá para longe de Jesus Cristo é um passo que você dá nadando em direção aos índios que vão escravizá-lo. Você pode dizer: isso é uma grande bobagem, apóstolo Arnaldo, eu não acredito nisso. Mas eu tenho algo para te dizer. Até o homem mais ateu, dentro dele clama por Deus. Sabe por quê? Porque ele veio de Deus. Talvez existe um vazio dentro de você agora. Se você não tem Cristo, esse vazio está aí. Se você tem Cristo, você não está vazio. Mas se você não tem Cristo, chega à noite e você não consegue dormir, porque os pensamentos da eternidade te perturbam. Você vê que existe algo mais além do que o homem somente comer, beber e se vestir e usar as coisas como um animal.
Existe algo mais além, amigo. Existe algo mais além. A sua alma é de consequência eterna. Se você tomar a decisão errada hoje, a decisão de não querer Cristo, você estará condenado ao inferno. E não pense que Deus é ruim, porque Deus é bom. Deus é tão bom que Ele deu o seu único filho para morrer em seu lugar. O seu único filho para morrer em seu lugar. E Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele te ama. Ele não está olhando para os seus pecados. Ei, Jesus está aqui, Ele está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim e pegue o meu fardo que é leve, e me dá o seu que é pesado. Aleluia. Aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. O diabo diz para você: você não pode ir até Jesus, porque você está podre, você está fedendo, você está no pecado, na iniquidade. Mas Jesus diz: venha, venha, porque eu vou te libertar, eu vou te limpar, eu vou te lavar, eu vou te purificar com meu sangue, e vou te deixar mais branco do que a alva lã, mais branco do que a neve. A Bíblia diz que certo dia trouxeram uma mulher adúltera até Jesus. A lei mandava apedrejar. Te digo, a lei não liberta. A lei é boa? É. Mas a lei não liberta. Fizeram a lei seca. Algum homem consegue cumprir? Algum alcoólatra consegue cumprir a lei seca? Não. É para o bem dele? É. Mas ele não consegue, porque ele está escravo de Satanás, escravo do alcoolismo. Para que os homens cumpram a lei seca, eles precisam entregar a vida para Jesus, para libertá-los do alcoolismo. Você entendeu? Aquela mulher estava escrava do adultério, e trouxeram ela até Jesus. E disseram: mestre, a lei diz que devemos apedrejar. Jesus escreveu algo no chão, e Jesus disse: aquele que tem pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens foram pegos pela sua própria consciência, porque estavam todos em pecado. Abaixaram a cabeça envergonhados diante de Deus, e foram embora. E ele disse: mulher, aonde estão aqueles que te condenam? Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Com uma simples palavra, Jesus liberta aquela mulher do adultério e salva a sua alma. Jesus está aqui e eu posso sentir a presença dele. Jesus não é mentiroso, e ele disse: aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu. Você não está aqui reunido no nome de apóstolo Ronaldo. Você está aqui reunido pelo poder do nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus está aqui neste lugar, e Ele quer sarar a sua alma, perdoar os seus pecados. Ele quer te dar a vida eterna. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Talvez é a primeira vez que você vem, mas eu tenho algo tão importante para te dizer. Você aceitou a Cristo como seu Salvador algum dia da sua vida? Se você não aceitou, Jesus te trouxe aqui hoje para isso. E talvez você pense: mas eu preciso melhorar para aceitar Jesus. Você não precisa melhorar para aceitar Jesus, você precisa crer que Ele é o Filho de Deus. É simples. Não é um movimento de religião. Jesus não é religião. Não estou te oferecendo religião. Estou te oferecendo aquele que pode te dar a vida eterna, e o nome dele é Jesus. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Você pensa na morte. Você tem medo da morte. Muitos têm vergonha de Jesus. Muitos não aceitam a Cristo como Salvador porque têm vergonha de Jesus. Muitos não entram dentro de uma igreja evangélica porque têm vergonha de Jesus. Mas eu tenho algo para dizer para você, querido. Um dia você vai ter que estar diante de Cristo, e você vai ter que prestar contas para Ele. E se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, querido, não terá mais oportunidade para você. Te peço, não leve esse momento com brincadeira. Esse momento é sério.
Esse momento é importantíssimo. É o seu momento. É o seu momento que Deus te deu para você permitir Deus escrever o seu nome no livro da vida. É o momento que Deus te deu para você permitir o Filho dele te libertar dos poderes do inferno e de Satanás. Quem está aqui e ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer recebê-lo hoje, porque em Romanos 10, 9 diz que se com o coração você crer e com a boca confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você será salvo. É simples. Você apresenta o pecador que você é, e ele apresenta o Salvador que ele é. Você apresenta a doença, ele a cura. Você apresenta o cativo, ele é o libertador. E a salvação é individual. Alguns, quando vão aceitar Cristo, olha para o lado, para o amigo, para o marido, para a mulher, para ver se eles vão aceitar. É individual. Se ele aceitar ou não, aceite você. Aceite você, agora é a hora. Quem quer aceitar Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, levanta a sua mão direita. Aleluia. Então vem aqui na frente, querido, eu quero orar por você. Talvez você vai dizer, eu vou aceitar Cristo no meu lugar mesmo. Mas Jesus Cristo, ele disse algo: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. O que te impede de vir aqui na frente? Nada. Somente uma decisão, então venha. Talvez é a sua última oportunidade. Aquelas pessoas que pegaram o avião para a França não terão mais oportunidade. E eu garanto para você que nenhuma delas acreditava que ia morrer. Não passou pela mente delas que elas iriam morrer. Mas a morte chegou para elas. Venha aceitar Cristo como o Senhor da sua vida. Vocês que estão aqui na frente, levanta a sua mão direita e repitam comigo: eu, cito o seu nome agora, recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me lave agora no sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Seja bem-vindo no reino de Deus. Eu quero orar por você. Senhor Deus eterno Pai, te apresento essas almas, Senhor. Jesus, arranca elas agora das armadilhas do diabo. Arranca elas agora dos grilhões de Satanás, dos poderes das trevas. Liberta elas agora do inferno. E em nome de Jesus, arranca elas das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. Em nome do Senhor Jesus, escreve o nome deles no livro da vida. E nenhum deles se perca. Protege eles nos dias de culto, para que eles não faltem. Coloque o anjo acampado ao redor deles. E se porventura alguma seta de desânimo vier, que o Senhor os proteja. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.